Próximo projeto. Próximo projeto, discussão única do PLE número 26/2025, projeto de lei do Poder Executivo, autoria Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza, assunto: altera a Lei Municipal número 5.033, de 4 de abril de 2007, que institui o Programa Auxílio Aluguel no município de Jacareí. Apresentação do projeto. Muito boa tarde a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, servidores dessa casa. Agora é hora da gente discutir um projeto de lei sobre um tema importantíssimo na cidade, que é moradia. Moradia e auxílio aluguel. A gente sabe o quanto que é importante a moradia em nosso dia a dia. O quanto que você ter um lar é fundamental para você descansar depois de um dia de trabalho, você descansar com sua família. O quanto que o lar traz dignidade para as pessoas. Sabemos que existem dificuldades no dia a dia, muitas mães que criam seus filhos sozinhas, idosos que passam por dificuldade financeira, famílias que perderam sua casa, que perderam sua renda, famílias que tiveram sua casa destruída por uma questão geológica, uma questão de desastre natural, uma questão de drenagem. Então, esse projeto que a gente vai apresentar agora para a cidade de Jacareí, ele vem falar de dignidade na moradia das pessoas. Você tem sua casa, não tem? Está assistindo em casa, está assistindo do seu celular, mas com certeza você deve ter um lar para você morar. Então, pense nas pessoas que não têm essa condição e dependem de um auxílio aluguel para poderem ter o seu bem, ter a sua casa garantida, a sua moradia, o seu descanso. E eu queria pontuar aqui umas questões importantes que o prefeito Celso trouxe para a gente nesse projeto de lei. E eu queria pontuar aqui, antes de ler a mensagem do projeto, 3 importantes mudanças que nós temos nessa legislação. Já temos em Jacareí esse programa chamado Auxílio Aluguel, desde 2007, que foi pela Lei 5.033, lá em 2007, que foi estabelecido esse programa do Auxílio Aluguel em Jacareí. E desde então ele passou por várias modificações, passou por várias adaptações na cidade, né? A cidade cresceu, a cidade evoluiu e foram obrigados a fazer algumas adaptações. Mas eu queria citar aqui 3 importantes alterações que nós temos hoje no PLE 26/2025, que é um acalento para as mulheres que foram vítimas de violência doméstica, para as pessoas que têm uma casa no local que tem um risco geológico. O que é isso? Uma casa que tem um risco de cair, de desmoronar, ou uma casa que tem risco de sofrer inundações, que está numa região aí que tem chance de sofrer uma inundação e a pessoa perder a casa. Então, esse projeto, ele visa justamente atender com mais qualidade essas pessoas que sofrem dessa situação. E também queria pontuar aqui o seguinte, né, que para você receber o auxílio aluguel, existe uma série de requisitos, e o tempo máximo que você consegue receber esse auxílio é durante 3 anos, durante 36 meses, onde essa renovação é feita a cada 12 meses. E também pontuar aqui para conhecimento de você que nos assiste em casa, importante a gente pontuar isso aqui, que se você deseja pleitear para você ou para alguém esse auxílio aluguel, primeira coisa importante da gente pontuar aqui, primeiro requisito, você tem que pertencer à família cuja renda seja igual ou inferior a 3 salários mínimos.
Isso é um ponto importante. Outro segundo ponto que é obrigatório pela lei: não possuir imóvel próprio no município ou fora dele. Terceiro requisito: residir no município no mínimo há 2 anos, para que você possa pleitear esse auxílio aluguel. E agora, lendo um pouquinho a mensagem que o prefeito nos trouxe, para a gente poder pontuar essa importante lei para a cidade, quero reforçar que esse projeto tem por objetivo preservar a dignidade humana e da cidadania, garantindo que todas as famílias em situação de vulnerabilidade e de baixa renda tenham a inclusão social plena, por meio de suporte financeiro adicional às suas respectivas fontes de renda. A proposta, ela viabiliza critérios mais claros para a concessão, manutenção e fiscalização do benefício, promovendo maior transparência, equidade e responsabilidade no uso dos recursos públicos. Ademais, o projeto contribui não apenas para a garantia do direito à moradia, mas também para o combate à exclusão social, à insegurança habitacional e à violação dos direitos humanos básicos, assim como forma de incentivo à participação em programas sociais, poderá ser requisito para manter o auxílio. Com vistas ao aprimoramento do programa, foram incluídas alterações que contemplam novos públicos, como famílias cujas moradias apresentem risco geológico ou de inundação. Então, famílias que têm uma casa que pode ser que venha desmoronar em algum terreno irregular ou algum local que está com risco de ceder o terreno. Outra questão importante: ressalta-se que o projeto de lei também inclui a possibilidade de concessão do auxílio aluguel às vítimas de violência doméstica, assegurando a proteção da mulher na sociedade. Então, pessoal, um olhar importante para as mulheres que sofrem, que são vítimas de violência doméstica. Então, também esse projeto vai priorizar as mulheres que passam por essa situação, que foram vítimas de agressão doméstica, agressão familiar. Então, também terão essa prioridade. Destaca-se também que o programa Auxílio Aluguel consiste no pagamento de subsídio, ainda que inferior ao valor total do aluguel, de 4 até 15 VRMs por mês, estipulado mediante laudo técnico social. Atualmente, o VRM Jacareí está em cerca de R$ 93,12. Então, é importante mencionar que essa lei que a gente pretende aprovar aqui em Jacareí, nessa casa, nesse dia de hoje, é uma lei que vai trazer mais dignidade às pessoas, vai trazer a moradia garantida, vai trazer uma melhoria do auxílio aluguel para famílias que realmente se encontram, em fase de vulnerabilidade social, mulheres que passam por violência doméstica, pessoas que têm riscos de perder a sua casa, seja numa enchente, seja num desastre geológico. Então, é um projeto social que visa trazer mais bem-estar para a nossa cidade. Então, algo muito importante, algo fundamental, que somente quem tem a sua casa sabe o valor que é você ter a sua casa, você ter o seu lar, você ter a sua residência e poder voltar para casa com tranquilidade após um dia de trabalho, poder descansar com a sua família ou descansar sozinho mesmo. Então, a casa é fundamental e a gente precisa dar para as pessoas que não têm condições mais possibilidade e mais subsídio para que elas possam custear um aluguel digno, no caso. Então, também reforçar aqui, que este auxílio aluguel visa assegurar moradia transitória em caráter emergencial às pessoas ou famílias referenciadas no Centro de Referência da Assistência Social do município de Jacareí e as pessoas, famílias que estão inscritas no CAD único, que se encontrem privadas de sua respectiva moradia em decorrência de situações de extrema vulnerabilidade social, ou também, como eu disse anteriormente, as situações que mencionei de risco geológico, inundação ou comprometimento do imóvel, já ocupado no caso.
Importante mencionar também, mandar um abraço aqui para o Alex, ele que é o presidente da Prolar, que faz um trabalho juntamente com a sua equipe, trabalho belíssimo na cidade em relação à moradia e habitação, que todo esse projeto aqui ele foi construído juntamente com a Fundação Prolar, que trabalha justamente visando a habitação do município, as pessoas que trabalham no município, as pessoas que moram no município. Então, parabenizar você também, Alex, ao prefeito Celso Florencio, a toda a sua equipe que elaborou esse PL aqui, visando o bem-estar das pessoas e principalmente, dizer que é um trabalho que foi construído tecnicamente, com muita técnica. Então, existe todo um corpo técnico que trabalhou para que essa lei pudesse ser aqui hoje, apresentada para nós e a gente possa aprová-la, com o apoio dos vereadores, visando melhorias para a nossa cidade. Também alguns vereadores propuseram algumas emendas, nós estaremos também votando as emendas aqui, emendas que foram feitas justamente para a gente poder aprimorar esse projeto, E como eu sempre falo aqui, o trabalho da base da oposição, ele é fundamental, mas a gente tem que saber fazer esse diálogo, visando sempre o bem-estar da cidade, do munícipe, das pessoas que pagam seus impostos. Então, fundamental a gente lembrar isso aí. E a moradia é um direito constitucional, ele é fundamental. E também dizer o seguinte aqui, que todo o trabalho que vai ser feito em relação a isso aqui, é um trabalho que é feito em parceria pela Fundação Prolar. Então, a Fundação Prolar, que vai puxar esse programa aqui, que já tem na cidade, que vai trabalhar de maneira mais orgânica, nesse sentido, que vai coordenar, que vai capitanear todas as famílias que pedirem este auxílio aluguel. Então, haverá um controle, a pessoa também tem que pagar em dia o aluguel, A gente presenciou alguns casos no passado de pessoas que, infelizmente, pegavam o dinheiro e usavam para pagar a parcela de um carro. Então, assim, vai ser feito todo um trabalho também de fiscalização, para que as pessoas tenham direito, mas elas usem esse dinheiro que está marcado nesse projeto de lei para pagarem o aluguel de fato. Então, a gente pretende também, não somente dar mais direitos às vítimas de violência doméstica, as mulheres, as pessoas que têm uma casa que pode ser inundada ou pode ter um desastre natural, mas também a gente pretende também fiscalizar para que esse programa possa ser de fato usado para o bem das pessoas e as pessoas que mais precisam na cidade de Jacareí possam ter direito a uma moradia transitória até conseguirem futuramente a sua casa própria, que é o sonho de muita gente. Então, quero aqui de antemão já pedir o apoio dos vereadores, de todos os vereadores, da vereadora também aqui presente, para que a gente possa aprovar este projeto de lei. E como eu sempre falo nessa tribuna, a gente que é vereador na cidade tem um papel fundamental, que além de fazer leis e fiscalizar atos do prefeito, é também a gente construir história. Então, daqui a 10, 20, 30 anos, nós poderemos falar o seguinte, que esses vereadores que estavam aqui, esses 13 vereadores, em 2025, foram responsáveis por garantir, juntamente com o prefeito, garantir uma moradia digna, transitória por ser auxílio aluguel. Mas a gente conseguiu construir políticas públicas para a cidade, políticas que têm impacto direto, ações concretas que poderão ser vistas na cidade. Então, a gente faz parte dessa história. Então, vereadores, peço o voto favorável de vocês para que a gente possa escrever essa nova história na cidade, esse avanço no programa do auxílio aluguel do município de Jacareí. Deus abençoe a todos e já comentar aqui do nosso laço amarelo, que estamos no mês da prevenção do suicídio. Deus abençoe, tamo junto. Boa tarde a todos, colegas vereadores, boa tarde à mesa aí na pessoa do presidente Paulinho. Já vou manifestar aqui meu voto favorável ao projeto, acho que ele traz boas inovações aí para Jacareí. Quero parabenizar o prefeito Celso Florencio, parabenizar a Prolar, que deve ter feito trabalho técnico aí de levantamento, de elaboração do projeto. Ele traz inovações interessantes,
Muitas delas, inclusive, que já existiam no plano infralegal, né, em resoluções, em portarias, muitas delas, inclusive, criadas pelo vereador Luiz Flávio, quando foi presidente da Prolar, com uma presidência muito frutífera para Jacareí, fez a fundação regrar, normatizar e garantir uma série de direitos para a população. E esse projeto, ele acerta em transformar em lei isso, né, dar mais segurança, dar mais estabilidade a essas disposições, ao mesmo tempo que cria inovações interessantes, traz, por exemplo, o piso mínimo aí do auxílio aluguel, que antes não existia, ele poderia variar de 0 até 15, né, VRMs, agora ele parte de 4, então são boas alterações, e como a gente sempre costuma dizer, a gente não é do time do quanto pior, melhor, a gente é do time do quanto melhor para Jacareí, afinal de contas é o povo que ganha. Então, sempre que vem boas iniciativas da Prefeitura, a gente parabeniza o prefeito, a gente vota a favor, porque é importante que a gente não olhe a autoria dos projetos, mas o que ele traz para o povo de Jacareí. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ocupo essa tribuna para agradecer a visão do nosso prefeito através desse projeto que visa instituir o programa de aluguel, principalmente para a mulher vulnerável, né? Mulher que precisa de um apoio. Esse projeto vai ajudar muito. E é triste a gente saber que aqui na nossa cidade ainda temos muitos casos de mulheres que são agredidas dentro de sua casa. E essa mulher precisa de apoio. E quem vai dar um apoio? O agressor? Não, é a sociedade. E uma prova desse aumento da agressão a mulheres é que hoje, no UPA Dr. Telmo, nós temos a Sala Lilás, né? A Sala Lilás. Recentemente, nessa casa, mostrou que só esse ano tivemos mais de 450 casos de medidas protetivas a mulheres na cidade de Jacareí. Então, é um projeto louvável, mas ao mesmo tempo nos questiona o que está sendo feito para combater o crime à mulher. Até quando vamos ver casos de agressão, vamos ver mulheres sendo agredidas, mulheres indo procurar atendimento nos UPAs da nossa cidade, e vamos ficar de braços cruzados? Vamos aprovar esse projeto? Ótimo, lógico, não só a mulher agredida, mas também a mulher que precisa de apoio. Vamos aprovar com muito orgulho, e tantos outros que venham nessa linha aqui terá nosso apoio. Mas fica a minha indignação. O que estamos fazendo de fato? Apenas tendo leis, mas não são efetivas para combater esse tipo de crime que acontece na nossa cidade? Até quando nós vamos passivamente aceitar que a mulher seja agredida, seja maltratada e seja ferida? Então, meu voto é favorável, Jean, mas gostaria de deixar essa pergunta. Estamos acobertando muitos casos, e infelizmente, por acobertamento, nós temos muitas mulheres que estão pagando pato na nossa cidade, que estão sofrendo, vítima de ações de covardes. Porque eu digo que o homem que bate mulher, boa gente não é. E é um covarde, porque quando ele encontra alguém da sua estatura, ele fica mansinho. Temos que combater também essa violência. Favorável, conte comigo.
Luiz Flávio. É que deu um probleminha que apagou o seu, mas pode... Quero cumprimentar todos que nos acompanham. Marcelo, quem fala bonito é você, Marcelo. Marcelo parece ser os políticos, né, tradicionais aí, domina a oratória, fala bonito. Eu apenas sou um aprendiz, Marcelo. Quero cumprimentar a todos e dizer que esse é um projeto da maior relevância, porque trata-se aqui de você conceder um auxílio aluguel para as pessoas que estão em situação de risco. E é um projeto que foi encaminhado aqui pelo prefeito, e sempre que há uma medida boa para a cidade, o nosso posicionamento é votar a favor, e se puder melhorar o projeto, nós vamos melhorar, porque é aqui no parlamento que a gente também tem ideias para poder melhorar as condições de vida do povo da nossa cidade. E eu, analisando esse projeto ontem à noite, eu tive aqui algumas indagações e que se transformaram numa emenda, ou melhor, em algumas emendas a esse projeto de lei. Então eu peço aos vereadores para que prestem bem atenção, porque são duas emendas essenciais. Estava até discutindo com a vereadora Maria Amélia, que está com problema na voz, né, gripada, não pode falar aqui, pediu para que eu também a representasse, porque é símbolo da mulher aqui na Câmara Municipal, porque a única vereadora eleita e que faz um papel aqui na defesa e na luta dos direitos pertencentes às mulheres. E aí, o que é fundamental a gente alterar nesse projeto? Que no início, Agenor, estava no projeto que só poderia haver alocação de imóveis no âmbito do município de Jacareí. Então a mulher, ela ia ter direito ao benefício de auxílio aluguel, mas esse aluguel só poderia ser pago a imóveis aqui na esfera municipal. E não é bom. Por quê? Porque a cidade, ainda que Jacareí seja uma média cidade, uma cidade de médio porte, as pessoas conhecem, não é? Aonde são os bairros, aonde as pessoas moram. Então é muito fácil para aquele agressor descobrir ou encontrar o paradeiro da mulher dentro da cidade de Jacareí. Então, se o auxílio aluguel, para a gente proteger essa mulher, nós estamos encaminhando uma emenda aqui, inclusive quero agradecer ao prefeito Celso, não é, de estar acolhendo essa emenda, que a mulher pode utilizar o auxílio aluguel, inclusive para pagar aluguel em outro município, inclusive para isso. Por quê? Porque quanto mais longe essa mulher ficar do agressor, mais dificuldade ele terá de encontrar o paradeiro dessa mulher, não é? Então essa emenda é para ajudar a melhorar esse projeto, de que não só a mulher possa alugar imóvel na esfera de Jacareí, mas também em outros municípios, para que a gente possa então proteger a vida dessa mulher, desse agressor. Essa é uma emenda que nós fizemos e que ela está numerada como emenda 5, não é? E diz assim: nas situações previstas no cabo do artigo 4A, o subsídio, ou seja, o auxílio aluguel, poderá ser utilizado para o pagamento de aluguel de imóvel residencial localizado em outro município, objetivando a segurança da mulher beneficiária do auxílio aluguel. Então essa é uma emenda muito importante. A outra, eu fui presidente da Fundação Prolar, e tenho muito orgulho de ter sido presidente da Fundação Prolar, e uma das coisas que nós percebemos é que o auxílio aluguel originalmente previa, Gabriel, que só poderia ser concedido pelo prazo de até 36 meses, não é? Então essa era a limitação. Deu 36 meses,
cessou o auxílio aluguel. E eu fiz esse projeto à época para ampliar esse prazo, porque às vezes a situação que aquela pessoa está não tem alteração durante aqueles próximos 3 anos. Então, em situações excepcionais, a gente prevê que a pessoa possa então receber além dos 36 meses para garantir o mínimo, que é a habitabilidade, que é um imóvel para que a pessoa possa cuidar da sua família. E aí nós inserimos também nesse artigo que nas situações de violência doméstica e familiar enquadradas no auxílio aluguel, também poderá se estender, caso aquela condição de exposição à violência se perdure por mais de 36 meses. Então são 2 emendas, ao meu ver, extremamente relevantes, que a gente ajuda a melhorar o projeto, não é? Ajuda a melhorar, porque a nossa ideia aqui é que a gente discuta coisas importantes para a nossa cidade, não com o objetivo de fazer disputa política, partidária, mas no sentido de a gente melhorar a legislação do nosso município. Porque ainda que nós tenhamos legislações importantes que cuidam da violência contra a mulher, ainda assim se mostrar até hoje que não são o suficiente, não é? Porque o índice de violência aumenta, a gente vê pessoas, mulheres sendo agredidas todos os dias, né, no nosso país. O melhor, a cada minuto, mulheres são agredidas no nosso país. Então, garantir que a gente possa melhorar a lei, garantir que você dá a ela condição de ter um auxílio aluguel, vai ajudar muito a gente a combater a indesejável violência contra a mulher. Só para finalizar, quero dizer a vocês que eu, quando fui advogado da Prolar, peguei um caso lá, vereador Valmir, foi assim: a prefeitura estava pagando auxílio aluguel para a pessoa, porque teve a casa lá que estava quase com ruínas, né? Estava quase vindo abaixo, e o genro dessa pessoa passou a receber por meio de procuração, mas depois eu vi lá, fazia 4 anos que o genro continuava recebendo, mas descobri que o beneficiário tinha morrido fazia 2. Então eu convidei, vereador Paulinho, o genro para ir até a Fundação Prolar com a certidão de óbito, só para eu concluir, com a certidão de óbito na minha mesa, virada. E aí quando esse cidadão chegou com um crucifixo enorme pendurado aqui no pescoço, com uma camisa, Jean, de Nossa Senhora do Guadalupe. Eu falei, nossa, rapaz, não é possível que ele comete fraude, não é? Aí quando ele chegou lá, eu perguntei do sogro dele, ele falou, rapaz, meu sogro está ruim, não consegue mais sair de casa, não consegue vir aqui na Prolar, fazer cadastramento e tal. E aí eu peguei a certidão de óbito, falei assim, esse documento aqui você conhece, é falso? Ele olhou assim, rapaz, esqueci que meu sogro tinha morrido faz 2 anos? Então assim, a gente até, né, em benefícios assistenciais assim, há pessoas que querem se aproveitar. Então a fiscalização é muito importante para que a gente possa realmente conferir esse benefício a quem precisa. E nesse caso aqui, as mulheres precisam muito para salvaguardar a vida dela e também da sua família. Peço a vocês o voto nessas emendas que julgo como muito relevantes. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez a todos. Realmente, Paulinho, fica difícil. Falar depois do Marcelo e do Flavinho aqui, que são grandes oradores, fica complicado. Não sobra quase nada para a gente falar aqui. A gente tem que criar alguma coisa para ser produtivo e tentar contribuir com a discussão de um projeto fundamental. Um projeto que fala sobre o auxílio aluguel. E o Paulinho vai lembrar, na época eu trabalhava no gabinete, o Dr. Wagner também lembra disso. Em 2007, a gente trabalhou diretamente na construção desse programa, que não existia. Então, a gente ouve falar bastante agora, e é importante a gente falar da defesa das mulheres, mas esse projeto se estende para a cidade toda, porque nós temos N possibilidades, pessoas em áreas de risco, pessoas que tiveram seu imóvel, estão com seu imóvel em estado de ruína, e às vezes
a Defesa Civil vai lá e interdita o imóvel, a gente tem que acolher essas pessoas e tem que buscar uma alternativa para elas continuarem a ter dignidade. Eu quero iniciar aqui a minha fala dizendo que esse projeto, como eu disse, fundamental para o nosso município, ele foi construído sobre várias mãos. Então eu dou os parabéns ao prefeito Celso, agradeço em nome da doutora Marília, da Defensoria Pública, que também contribuiu com a construção, agradeço aos vereadores que deram a colaboração, porque o objetivo nosso é tirar dessa casa algo que seja praticável, que seja viável, né, sob o ponto de vista técnico e social. E eu falo isso porque o vereador Luiz Flávio acabou de narrar um episódio, e a gente poderia aqui citar talvez mais uma meia dúzia de situações de pessoas que receberam auxílio aluguel de forma indevida. Por isso, quando a gente vê as orientações e os apontamentos do Tribunal de Contas, quando a gente vê a Defensoria Pública nos auxiliando para que a gente tenha uma lei mais transparente, uma lei talvez mais clara do ponto de vista técnico, isso faz com que nós tenhamos uma melhor gestão, que a gente trate o dinheiro público com respeito e mais lisura, porque esse é o papel dos vereadores. O vereador não está para fiscalizar o Poder Executivo, cuidar bem do patrimônio público, do dinheiro público. Então, de uma forma indireta, nós estamos fiscalizando, aprimorando a legislação no dia de hoje. E essas orientações do Tribunal de Contas não é exclusividade de Jacareí. Essas orientações são para todos os municípios do estado de São Paulo, todos aqueles que têm auxílio aluguel. Por quê? O mau gestor, Daniel, o mau gestor, ele utiliza isso como bandeira política. Chega no período eleitoral, ele já começa a conceder auxílio aluguel. Isso não pode ser feito de forma desenfreada. Cabe a quem? A nós, vereadores, e ao Tribunal de Contas fiscalizar, vereador Joex. E é o que nós estamos fazendo agora, criando um mecanismo de controle. E quando a gente pega situações como foi citado aqui, pessoas que já morreram, pessoas que estavam morando em outro estado, isso faz com que essas pessoas tenham o chamado enriquecimento ilícito. E o poder público tem a obrigação de depois pedir o ressarcimento. Porque o que nós esperamos do cidadão que hoje está sob auxílio aluguel é que ele mude de condição. Que ele mude de condição. Então hoje eu não estou com condição, mas poxa, sei lá, arrumou um bom emprego, começou a melhorar, Sufarno. Eu acho que seria ético e moral chegar até a Fundação Prolar e falar, olha, hoje eu estou com condição de pagar o meu aluguel. Mas é utopia da nossa parte falar que a sociedade vai fazer isso hoje, talvez meia dúzia de pessoas sim, mas pelas dificuldades e pelo receio de hoje arrumar um emprego e perder amanhã, não vai chegar e falar, eu estou com um emprego bom, vai continuar na situação que está. A gente consegue visualizar todos os lados, né? Mas quando a gente aprova um projeto dessa natureza, evitando o enriquecimento ilícito, e como eu disse aqui, trazendo mais lisura no trato do dinheiro público, a gente está fiscalizando, mas também a gente está impedindo que isso sirva como mau exemplo. Então, concluo aqui a minha fala, dizendo que fica estampado para mim o princípio da eficiência e da justiça social. Espero, como já foi falado aqui pela maioria, que esse projeto seja aprovado por unanimidade. Obrigado pela atenção. Paulinho. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, internauta, Facebook.
Eu quero aqui, de antemão, já parabenizar nosso presidente da Prolar, o Alex, pelo trabalho que faz na Prolar. Parabenizar aí o prefeito Celso Florencio, que manda para essa casa um projeto importantíssimo. É um projeto que já tinha, né, o auxílio aluguel em relação, mas aqui está melhorando mais ainda, está readequando esse projeto para que a gente possa atender ainda mais a nossa população de Jacareí. E parabenizar também o vereador Luiz Flávio, né, com os demais vereadores, por enriquecer ainda mais esse projeto com essas emendas que são importantíssimas. E, Flavinho, essa emenda é muito importante. Eu acho que você teve uma visão boa aqui nesse projeto, porque principalmente a mulher que é vítima de violência. Mulher que é vítima de violência, muitas vezes aqui na cidade, ela quer ir para outra cidade, né? Um local onde ninguém conhece. E é importante, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, se ela mudar de bairro, de casa, né, o agressor ele vai estar sabendo onde ela está, porque vai estar na mesma cidade. E essa emenda dá direito a ela escolher aonde ela quer ir para outra cidade, para que ela fique escondido, né? Pois não, vereador? Vereador Paulinho, queria agradecer a sua assinatura na emenda, também a todos os demais que assinaram a emenda, tá bom? Muito obrigado. Sim, eu acho que é isso que é a importância, de dar transparência, né, no projeto. E a gente tem uma luta grande aqui, a gente sabe que hoje tem família segura, né, mas a gente tem um desafio muito grande, né, que são as mulheres que sofrem violência doméstica, para onde que ela vai, como que ela vai ficar. Porque muitas vezes tem filho, muitas vezes não denuncia, porque não tem por onde ir, para onde ir, e esse projeto é justamente para isso, para dar mais segurança para essa mulher. E hoje a gente vê a luta das pessoas que lutam por moradia, enfim, por saúde, e a gente está aqui nessa casa, Silfarno, justamente para isso. Por isso esse é o compromisso, né, do vereador, de chegar, de fazer as leis, né, que vai atender a população. É isso que a população espera de nós, né? Eu acho, né, que está na Constituição o direito à moradia, e eu defendo essa bandeira. Inclusive, Gabriel Belém, né, eu não quero aqui dizer, mas hoje se discute muito, né, em socialismo, né? Se nosso país é socialista, enfim, existe essa discussão hoje na sociedade, né? E eu tenho a dizer que o que eu defendo hoje, o que eu prego hoje, na minha concepção, é o socialismo. Eu defendo que todo cidadão brasileiro e toda cidadã, quando ele levanta de manhã, ele tem que ter o café na mesa e o pão para ele comer e sua família. Eu defendo que ele tem que fazer a refeição do almoço, a refeição da janta e ter um teto para morar. Esse é o socialismo que eu prego. Esse é o socialismo que eu defendo. Eu acho que, no mínimo, cada cidadão tem que ter isso, e tem condições para ter. Tem condições para ter, basta nós termos políticos suficientemente comprometidos com o povo e com a população, né, para atender, né, essas questões básicas da população. Mas, enfim, infelizmente, nem isso hoje o cidadão tem. A gente tem que fazer a luta. A gente tem que fazer a luta para o cidadão ter uma saúde de qualidade, a gente tem que fazer uma luta para que o cidadão tenha uma alimentação de qualidade. E muitas vezes a gente é taxado como esquerdista, muitas vezes a gente é taxado como isso e aquilo. E eu sempre falo aqui, e vou continuar falando, Silfarno, nem esquerda nem direita, é o povo, é a população. É a população, é isso que a gente tem que defender, a população, né? Então, esse é o socialismo que eu defendo. Você que está aí me assistindo, cada um de você, se você concorda comigo, você é socialista igual eu. Porque aqui a gente não defende, né, que as pessoas invadam nada de ninguém. Está aqui o coração valente. Não é invasão, ninguém invade o que é dos outros. As pessoas ocupam aquilo que não está sendo benéfico à sociedade. Essa é a realidade. E tem que fazer essa luta, porque se não lutar nesse país, você não consegue nada. Você não consegue nada. Há anos, e eu falo isso porque há anos e anos eu participei do movimento sindical. Primeiro você fazia um movimento, as pessoas ficavam com vergonha, né, de aparecer naquele movimento. Hoje não. Hoje está a esquerda, está a direita, está tudo fazendo movimento. Cada um defendendo, Daniel, a sua ideologia, naquilo que prega, naquilo que pensa. E é por isso que eu falo que esse país, né, é o país da luta. E agora está existindo uma nova frase aí, que é do
do presidente do sindicato condutor, parceiro nosso, que a luta faz a lei. E o que nós estamos vendo hoje é isso mesmo. As pessoas lutam pelos seus direitos, seja lá qual for. As mulheres que é vítima de violência lutam pelos seus direitos. O cidadão que está na fila 6 meses esperando para fazer uma cirurgia luta pelo seu direito. É o país da luta. E nesse sentido é que nós, enquanto políticos, tem que ter esse compromisso com o povo e com a população. Porque na campanha, igual o vereador Valmir sempre fala, você vai lá na favela e pede voto. Depois que você ganha, você não vota lá mais. Aí a favela que você foi pedir voto, só tem bandido. O morro que você subiu para pedir voto, só tem bandido lá, eu não vou mais. São pessoas de carne e osso que estão reivindicando melhorias. E é nesse sentido que eu vou continuar no socialismo, defendendo a pessoa, defendendo os trabalhadores, defendendo a classe, defendendo essa população no nosso país que tanto luta e que só quer um pouquinho, enquanto a gente viu aí, né, esse mês, quantos que foi, né, quebraram uma quadrilha grande aí, quadrilha grande. Quantos empresários que estavam? Não aparecem, não aparecem. Quando você faz um desmonte, que você pega dezenas e dezenas de quilos de cocaína, parece aquele coitadinho que está vindo no caminhão, que muitas vezes recebeu ali uma mixaria que não pode, também você não pode se vender por nada, se vender por um cruzeiro. Você vende a alma para o diabo, mas quem manda mesmo não pega. E aí a gente vê uma fala, peguei tantos quilos, mas e cadê? Agora não, agora está caindo. A gente viu aí nessa operação quantos empresários que entrou. E tem que ser assim, a justiça tem que ser para todos, não é para os coleirinhos brancos ficar aí impune enquanto os trabalhadores estão pagando com as duras penas. Então, eu queria dizer mais uma vez, parabenizar aqui o Alex da Prolar, o Celso por ter mandado esse projeto importantíssimo, que eu tenho certeza que essa é a nossa luta, continuar brigando em defesa do povo e da população, para que a gente possa melhorar esse país, que infelizmente a gente sabe que o nosso país é um país rico e tem condições. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Senhor presidente, fazer as minhas considerações daqui do meu local mesmo. Parabenizar os envolvidos, parabenizar o prefeito, parabenizar aí a Prolar, que teve todo o serviço técnico. E eu gostaria de ressaltar aí ao assunto do projeto, que é bonito ver o bate-bola, né? Principalmente da esquerda, fala daqui, fala dali, mas é engraçado como ninguém se recorda que na gestão da esquerda, a Prolar era motivo de escândalo, salvo engano. Foi caso de CPI, desvio de dinheiro. Então, quando a gente fala em direita e esquerda, a gente fala em valores. É muito importante ressaltar isso. E eu quero aqui parabenizar, direto aqui, o prefeito pela transparência. Transparência, meu voto é favorável. E meu voto também é favorável na emenda que foi cirúrgica do vereador, a respeito das mulheres que foram agredidas. E conta sempre com esse vereador de direita. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar em votação. Temos 2 emendas. Vou colocar a emenda em votação. Senhor presidente, tendo em vista que a emenda 1 e 2 foram retiradas, vai para a votação a emenda 3. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º do projeto em epígrafe, alterando-se o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei 5.033, de 4 de abril de 2007, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 8º-A. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os munícipes contemplados em outros programas ou projetos vinculados à política municipal de habitação, bem como nas situações de violência doméstica e familiar enquadrados no caput do artigo 4º-A desta lei, mediante análise socioeconômica e preenchimento dos requisitos do artigo 6º ou artigo 5º, parágrafo único desta lei. Emenda número 3 em votação.
Valmir e Gabriel. Emenda número 3 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 4 foi retirada também. Emenda 5 para votação. Artigo 1º fica alterado o artigo 2º, incluindo o parágrafo único, passando a constar a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. Nas situações previstas no caput do artigo 4º-A, o subsídio poderá ser utilizado para o pagamento de aluguel de imóvel residencial localizado em outro município, objetivando a segurança da mulher beneficiária do auxílio aluguel. Autoria: vereadores Maria Amélia, Luiz Flávio, Jean Araújo, Gabriel Belém, Neto Alves e Paulinho dos Condutores. Emenda número 5 em votação. Emenda número 5 aprovado. Agora vamos votar o projeto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Sulfarno do Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Só justificando o voto, senhor presidente, sou favorável. Eu esqueci de citar ali o Alex, que é o nosso presidente da Fundação Prolar, e agradecer todo o empenho da sua equipe também, porque é um trabalho técnico que foi realizado juntamente com a Defensoria Pública e o Poder Executivo. Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joex Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Senhor presidente, quero justificar o voto aqui. O vereador Joex aqui lembrou de um passado aí, atribuindo culpa à esquerda. Dizer ao Joex que ele é do PP, Partido Progressista. Sabe o que o Partido Progressista faz? Está na base do governo Lula desde o início do mandato. Agora que está chegando o final, que já chupou os cargos, que já chupou as emendas, quer desembarcar do governo. Lembra muito do passado, mas eu pedi para você ver o jornal de hoje, em que o presidente do PP é acusado de receber dinheiro do PCC. Nós precisamos ser contra a corrupção da esquerda, direita, centro, qualquer espécie de corrupção. É só nesse sentido que eu discordo de você. Vamos seguir na vida, meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Senhor presidente, pela ordem, citou meu nome. O vereador, direita e esquerda também concordo. Se ele fez isso aí, que seja punido. Eu só quis dizer que na gestão do PT, da esquerda aqui em Jacareí, a Prolar teve esse caso de escândalo. Foi só isso. Desculpa aí se eu ofendi. Não tem ofensa não, só peço que o senhor leia o jornal do dia de hoje, o senhor vai ver o presidente do seu partido envolvido em corrupção. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Só justificando, parabéns Prolar, parabéns prefeito Celso, parabéns os parceiros que entenderam que o momento é agora de apoiar principalmente as mulheres vítimas de violência, mas cobrando atitudes efetivas para que os índices de violência contra a mulher caia drasticamente em Jacareí. É inadmissível a gente ver a cada dia mais mulheres sendo violentadas dentro do seu lar. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia e como vota o vereador Neto Alves? Discussão única do PLE número 26 de 2025 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.